Opa, bom dia a todos, aqui é o Bruno. Quero dar continuidade a essa série de vídeos que eu venho fazendo sobre trap e a era do SoundCloud. E o artista que eu quero falar hoje, ele é um dos grandes expoentes, né, que ajudaram a popularizar o som que vem da internet, o som que vem propriamente do SoundCloud. Eu acho que antes dele, né, existia meio que uma barreira ou um limite para quão popular a música poderia ser, né, vinda desse underground. Mas o Lil Peep, né, em meados da década de 2010, ele quebra essas barreiras, né, ele sobe muito rapidamente, tal qual, né, o Yang Lean fez em 2013, 2014. E é um caso interessante, né, porque o Yang Lean ele veio da Suécia e ele faz muito sucesso nos Estados Unidos. Ele vai para Nova York em 2014 fazer show, depois fica em Miami por um tempo produzindo o álbum dele, né, o documentário In My Head do Yang Lean. Eu queria recomendar ele aqui nesse vídeo porque ele explicita certas circunstâncias que ocorreram, né, com esses artistas surgidos da internet, que se repetiram, né, na vida do Lil Peep. Porque o Yang Lean, ele tem a explosão dele, né, ele vai para Miami, né, tem abuso de droga dentro do coletivo inteiro dele, das pessoas com que ele estava envolvida, e tem, né, também o ganho astronômico de dinheiro. Ele não sabia gastar corretamente essa quantia, e o materialismo, né, envolvido por tudo isso às vezes corrompe o sentido artístico e a sensibilidade do indivíduo que está ali por trás. E o Lil Peep e o Yang Lean são dois casos de pessoas que não se corromperam, que eram fortemente contra, né, esse tipo de corrupção, mas ao mesmo tempo, né, a indústria musical ela é fadada a esse tipo de acontecimento, e isso data, né, desde a década de 50. É só ver o filme do Johnny Cash, por exemplo, que é estrelado pelo Joaquin Phoenix. Também é só ver o documentário do Sly and the Family Stone, que no começo da década de 70 ganha muito dinheiro, né, e fica lá em Los Angeles numa vida muito doida. Né, o Freddie Mercury acontece a mesma coisa. O Yang Lean e o Lil Peep são casos apenas do século XXI a repetirem esse fardo. E tem uma coisa que é além disso, que é, né, a relação do Lil Peep com o cenário de punk, e eu digo isso de uma maneira até histórica, né? Tem outro documentário que é o The Decline of Western Civilization, tem 3 partes, e a primeira parte fala sobre a cena de punk lá em Los Angeles, né? Bandas como Jeremy, bandas como X, que hoje em dia são cultuadas, né, por um cenário mais alternativo, naquela época viviam em condições realmente horríveis, né? Não tinham uma estrutura, uma infraestrutura para poderem se apoiar e seguirem suas carreiras apenas no sentido artístico. E o Lil Peep acontece a mesma coisa. É realmente muito triste, né? É trágico ver um artista com tanto potencial não conseguir seguir, né, não conseguir seguir sua carreira por causa dessas coisas tão mundanas. E o Lil Peep foi um cara sempre relacionado com o movimento de emo, né? Ele e a dupla dele, o Lil Trace, eles foram, né, grandes nomes para popularizar esse som em meados da década de 2010. Né, e o emo, né, como o próprio nome diz, é um som muito mais emocional. São letras relatando basicamente a experiência desses artistas com a própria vida deles, com o relacionamento, né, com o que passa na cabeça deles diariamente. E esse tipo de artista, né, geralmente tem uma certa dificuldade com lidar com a pressão, lidar com shows, lidar com fãs, e o Lil Peep não é diferente disso, né? Infelizmente, e eu digo isso com todo o meu coração, ele, né, veio a falecer com ainda 21 anos de idade em 2017, que é completamente inacreditável, né? Ele tinha um potencial realmente enorme. E hoje eu quero falar um pouco do começo da carreira dele, né, os primeiros singles que ele lança, os samples que ele utiliza, né, no som dele, para já demonstrar também as influências sonoras que são realmente vastas. Né, um exemplo próprio disso é ele ter utilizado uma música do The Microphones, né, que é uma banda de rock alternativo, lo-fi, meio noise dos anos 90, para fazer uma música dele. Então é isso, bora pro vídeo e tamo junto. A primeira música que eu quero falar do Lil Peep é Brain to the Sky,
que é também a música que abre a primeira mixtape dele, o Lil Peep Parte 1, de 2015. Aqui ele já estava na Esquema Posse, e a música foi produzida pelo Griff, que já havia trabalhado com o Lil B e com o Bones, né, que são duas lendas do SoundCloud Rap. E a música é bem do estilo do Lil Peep. Já, né, em 2015 ele tinha uma voz muito forte, muito presente. A letra do Lil Peep nessa música é uma combinação que ele utilizaria no resto da carreira dele. Ele faz uma mistura entre letras bem emocionais, falando sobre dor, né, falando sobre términos e como ele sente saudade, ao mesmo tempo que ele coloca, né, temas que são, né, recorrentes no rap, né, falando de droga. Então fica umas contradições, e junto com a voz dele, que é muito para trás, né, com uma batida pesada, cria uma atmosfera diferente. Vou colocar um pouco aqui para vocês. Assim como o Yung Lean, ele teve uma explosão muito rapidamente na carreira com a música Ginza Strip 2002, o Lil Peep ele vai lançar a música Star Shopping uma semana após ele lança Praying to the Sky. E essa música, né, hoje em dia no Spotify já contém, né, centenas de milhões de streaming. É um marco na carreira dele. Ele não teve uma explosão como, né, o Yung Lean, ele não ficou famoso diretamente com a música, mas essa sim, né, é a grande música do Lil Peep. Então, vou tocar para vocês, é fantástica, né? Ainda nessa primeira mixtape, né, tem a música Wannabe, que foi produzida pelo Mystic Funk, né, um produtor que já havia trabalhado no álbum 700 Degrees do Black Cray. E dá para escutar mais, né, o som aqui do Cloud Rap comparado às outras músicas que são mais emo. Ele também havia trabalhado no álbum Emotion do Lil Trace, na verdade, que na época chamava Young Bruh. Então, vou colocar um pouco aqui para vocês e já vamos para a próxima mixtape. Indo agora para a mixtape Cry Baby, lançada em junho de 2016. Né, tem músicas aqui como, né, a própria Cry Baby que abre o álbum, que fizeram bastante sucesso já na época. A colaboração dele com o Lil Trace, também o Ice-T, tem 19 aqui também, Ghost Girl. São várias músicas ótimas, né, nessa coleção aqui do Cry Baby. E eu queria mostrar o sample que foi utilizado nessa primeira música e mostrar também outras músicas do álbum. Então, bora lá. Drive me crazy, AMG Mercedes, speeding down the highway, looking at the street lights, geeking on a Friday. I can never sleep right, knowing I hurt you. I love you, now I know it ain't true, now I know it's not you. 50 on my boxes, bitch, I know you see me, shining in my white tee, it's easy. I'll make it look easy, believe me, we Gucci. Young pump bitch, fucking on a young bitch. Fell in love when she saw me in the club, bitch. I don't wanna lose you, I don't wanna hate you, I don't wanna do you like that. Why you gotta do me like that? Cause I got face tats and my boots black. I don't wanna go to school, I don't like that. Everybody think I'm cool, I don't like that.
Pra fechar o vídeo, eu queria falar sobre o álbum do Lil Peep, né, o Come Over When You're Sober Parte 1. Foi lançado em agosto de 2017, inteiramente produzido pelo Smoke Sec. E tem músicas aqui como Ben Struck, que tá tocando o clipe agora, mas também tem outras músicas fantásticas dele, como Save That Shit, que é uma das minhas favoritas. Tem Awful Things com o Lil Tracy, tem The Bright Side, Problems. São apenas 7 músicas, 23 minutos. É um puta álbum, né? Mesmo que não tenha sido recebido muito bem pela crítica na época, né? O Lil Peep, ele tinha muito mais a oferecer. Infelizmente, né? A vida não foi justa, mas é isso pelo vídeo. Eu vou tocar um pouco dele aqui e queria falar, né? Tô muito feliz com a recepção que os vídeos estão tendo. Muito obrigado pelos comentários, pelas inscrições. Tamo junto, vou continuar fazendo vídeo e até a próxima. Can't say that, girl, don't tell me you could say that shit. All she want is payback for the way I always play that shit. You ain't getting nothing that I'm saying, don't tell me you ill. Nothing like them other motherfuckers, I could make you rich. I could make you this, baby, I could make you that. Goth Boy Club. Elbow P with a brand new bitch in the back of the club with the God Boy click. Iced out teeth on the iced out whip with the limousine tints, you can suck my dick.